Nós vamos agora para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Culto da família. Culto da família, primeira quarta-feira de todo mês aqui na Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Hoje é dia 1º de junho de 2022, culto da família. Assim que você receber essa mensagem, compartilhe. Compartilhe, igreja. Não retenha a palavra. Se inscreva no canal, já são mais de 100 inscritos para a honra e glória do Senhor. Se inscreva no YouTube, no nosso canal, compartilhe no Facebook. Nós estaremos lendo nesse momento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, amados. Não se ponham em jugo desigual. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos incentive, Pai. Que seja quebrado em nome de Jesus Cristo nas nossas vidas, tudo aquilo que é diferente da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. O culto da família, igreja, Deus colocou no nosso coração e nós estamos orando para que as famílias venham. Porque, primeiro, que é um assunto inesgotável a gente falar de família, não é? E segundo, porque é necessário nós falarmos de família. Todos nós. Sacerdotes, filhos, mulheres. E a cada primeira quarta-feira do mês, o Espírito Santo ele vai nos conduzindo. E eu não me canso de falar que quando a gente traz a palavra, o primeiro a ser ministrado sou eu. Então eu louvo a Deus por Ele me dar essa oportunidade de ser ministrado pelo Espírito Santo e também pela oportunidade de compartilhar com vocês. Porque Deus, amados, Ele sempre nos dá a oportunidade de escolha. Sempre. É o se, né? É o condicional. Ele sempre nos dá. Em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, sim ou não? Nós temos a liberdade de escolher os nossos relacionamentos. Nós temos a liberdade de trabalho. Eu raramente pedi aumento quando eu trabalhava, sim ou não? Eu raramente pedi aumento. No dia 18 de fevereiro eu completei 40 anos de CLT. Quando eu me arrisquei a pedir aumento, eu pedi aumento uma vez quando eu passei na faculdade, né, que eu ganhava pouco, eu tinha que pagar a faculdade. Aí o meu chefe fez questão de me dar um pouco, mas ele me deu. E depois passaram alguns anos, eu me arrisquei a pedir aumento. E eu fui fazer com o gerente do RH. Ele me disse: João, você tem a liberdade de procurar um emprego maior e melhor, porque eu não vou te dar aumento. A sua vida profissional, ela compete a você, não a mim. Se você não está satisfeito com o seu salário, se capacite melhor e procure outro emprego. Ali,
essas palavras duras me fizeram eu o quê? Eu entender que depende de nós. Nós nos capacitarmos, nós orarmos e nós buscarmos. Porque Deus nos dá o quê? O livre-arbítrio. E cada escolha minha e sua reflete uma consequência. O emprego é assim, não é? Se você escolhe se capacitar, estudar e crescer, a probabilidade que você tem de crescimento é alta. Caso contrário, a probabilidade que você tem, não é, de um não crescimento é seu. Na palavra de Deus, quando Deus nos dá o livre-arbítrio, é a mesma coisa. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, ó, se você escolhe o bem, você tem vida. Se você optar pelo mal, você tem o quê? Você tem morte. E nós aprendemos aqui, há um mês atrás, que a minha opção como sacerdote, do meu lar, se eu optar pelo bem, com todas as dificuldades que nós temos, como sacerdote, como pai, se eu escolho o bem, eu estou fazendo com que a minha descendência seja o quê? Abençoada. Então a responsabilidade não é só da minha família, é das gerações futuras. Então, o quanto é importante nós entendermos o quê? O livre-arbítrio. Se você for resumir o que é o livre-arbítrio, é o quê? O livre-arbítrio nada mais é do que a escolha que nós temos de amar a Deus em liberdade. Não é de fazer o mal. O livre-arbítrio tá certo ou não? É a escolha em liberdade, como nós falamos aqui da contribuição. Em liberdade eu amo a Deus. Em liberdade eu escolho o bem. Se eu escolho o bem, eu tenho a vida. E Deus nos dá, e nós falamos isso na última vez, o livre-arbítrio de nós escolhermos quem? O nosso cônjuge. Só que eu quero me aprofundar um pouquinho mais hoje. Um pouquinho mais. Porque existem dois aspectos. O primeiro é quando eu tenho a capacidade de escolher o meu cônjuge. A segunda é quando eu já casei. Eu já casei. Então, o que o Espírito Santo quer nos dizer na 2 Coríntios 6? Quando a gente começa a ler aqui, tudo que é na Bíblia, sim, não, faça, não faça, é o quê? Um mandamento. Está certo ou não? Então, quando Deus fala aqui, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, Ele está falando o quê? Não ponha em julgo desigual. Ele está falando o que aqui? Presta atenção no que eu estou dizendo. O que é julgo? Quem sabe o que é julgo? Alguém sabe o que é julgo? Isso. Não. O que é julgo? Julgo? Oi? Não. Sabe o que é julgo? Sabe aquele carro de boi? Aquele carro de boi que 2 bois puxam uma carroça? Não tem aquela peça de madeira que prende o dorso de um boi e que prende o dorso de outro boi? Sabe? Aquela peça de madeira? Aquela peça se chama jugo. Então você tem
uma grande carroça atrás, né? Porque são 2 bois puxando, né? Então aquela carroça parruda. E aí você coloca esse jugo duplo, né? Para que os 2 bois o quê? É igual. O que a palavra está falando aqui? Que se você colocar um boi forte e um boi fraco, o que vai acontecer? Não o boi gordo, porque o boi gordo ele não tem força. Você pode ver, todo gordo não tem força. Tá certo? Então, se você colocar um boi forte com um boi fraco, o que vai acontecer com a produtividade? Ela cai. Por quê? Porque o boi forte, ele vai fazer as vezes de quem? Do boi fraco. Só que vai chegar uma hora que ele vai se cansar. E na maioria das vezes, em geral, né, é isso que é importante, o cerne está aqui. Que a fraqueza de um se torna a fraqueza de outro. Você imagine você o boi forte. Você está do lado do boi fraco. Você está indo, o cara está aqui. Você tem que puxar a carroça e ele. Chega uma hora, o que vai acontecer? O boi forte vai desanimar. Porque o fraco, ele nunca vai ficar forte. Só que o forte, chega uma hora que ele vai o quê? Ele vai desanimar. Então, o que acontece? No desacordo dessa força, da incompatibilidade dessa força, o trabalho se torna o quê? Difícil. Então é por isso que Deus fala aqui, olha, cuidado com o jugo desigual. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Amém? Se você não casou ainda, essa palavra é para você. Ah, mas ela é tão bonita. Ele é lindo. Vê o jugo. Vê o jugo. Mas pastor, eu já sou casado. Então vamos lá. Nós já somos casados. Vamos juntos na igreja. Ir na igreja, como foi dito aqui na abertura. Ir na igreja é sinônimo de conhecer e servir a Deus? Nada. E aí você vai entrando na palavra aqui, continuando. O que Deus fala? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade, que junção pode haver nisso? Que junção pode haver, o que comunhão existe entre luz e trevas? Percebe que é profundo ou não? Se você não é casado, você escolhe. E se você é casado? O jugo, se ele é desigual, a tendência é que quem está nas trevas vá para a luz, ou quem está nas luzes vai para as trevas? Continuando. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Qual a harmonia? Então, falando um pouco mais com nós casados, deve haver uma equidade, deve haver o quê? Uma equiparação na fé, né? Deve haver o quê? Uma harmonia entre o casal. É por isso que a palavra de Deus diz que quando um cai, o outro levanta, e assim vice-versa. É por isso que nós, como sacerdotes, nós temos essa responsabilidade.
Mas quando é o contrário, que a mulher tende a ser a mais forte, ela também abençoa o lar, mas é muito mais difícil, vocês entendem, não? É muito mais difícil. Então a gente vê várias famílias, vários casais, mesmo casados com jugo desigual, são crentes, vêm na igreja, mas encaram Deus de forma diferente, tratam Deus de forma diferente, oram de forma diferente. Foi colocado aqui. E a palavra de Deus, amados, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, que ela nos adverte para que, se isso for uma rotina, se isso não tiver jeito, se isso não se tomar nenhuma atitude, porque você mexer nisso às vezes é complicado, o que acontece? Provérbios 18:1. Quem pode ler Provérbios 18:1? Vamos lá. Vocês me ajudam aqui que eu vou tomar uma aguinha. Provérbios 18:1. Eu vou ler. Todos abriram? O solitário busca o seu próprio interesse. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O solitário busca o quê? O seu próprio interesse. Então, vai havendo o que entre o homem e a mulher, entre a família? Um afastamento, uma solidão muito grande. Então, vários e vários casamentos, vários e vários relacionamentos, eles se dão pela solidão de que não haja o quê? O mesmo jugo, que não haja o quê? O mesmo comprometimento, que não haja o quê? A mesma fé. Porque cada solitário, ele busca o seu interesse. Você busca o seu interesse, eu busco o meu interesse. Porque o boi forte, ele está indo naquela, tá certo? Ele está querendo ir, o boi fraco, ele... Então, eles vão se tornando o quê? Solitários, separados. E isso acontece em grande parte dos casamentos. E que respinga muito aonde? Nos filhos. Tá certo? Então, amados, tudo isso é brecha para o diabo. É brecha para o diabo, porque ele está aqui para quê? Para matar, roubar e destruir. Então, se há esse jugo desigual, o diabo ele entra, porque isso é o quê? Isso é brecha. Para encerrar, eu quero que vocês abram Efésios 4, que nós vamos ler o que precisamos fazer para que isso não ocorra. O que precisamos fazer? Só há uma forma, igreja. Quando nós vamos para Efésios 4, a partir do verso 25, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos exorta o quê? A santidade. Só há uma forma de nós lutarmos por jugo desigual. Só há uma forma para nós o quê? Equipararmos a fé um dos outros, principalmente da nossa família. É quando nós vamos para Efésios 4, a partir do verso 25, que diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem,
Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Isso é o início da exortação a quê? A santidade, deixando a mentira de lado. Foi dito no início do culto que a sua palavra tem que ser o quê? Sim, sim ou não, não. A mentira faz com que o quê? Faz com que haja o quê? Isolamento. E se nós estamos falando em julgo desigual, né, se nós estamos falando do julgo da igreja, da família cristã, porque nós estamos pregando para a família cristã. Somos membros do mesmo corpo. Essa consciência que o Espírito Santo tem que fazer com que eu e você tenha, se nós o buscarmos. Fiquem irados e não pequem. O que é ficar irado? O irado é a alma. Sabe a alma? Às vezes quando a gente fica bravo, incomodado com alguma coisa. Jesus Cristo, quando foi no templo e viu o comércio, né, de todos os animais, ele não ficou irado? Ele não começou a jogar no chão tudo aquilo lá? Por quê? Ele ficou irado mediante o quê? A blasfêmia, estavam profanando o templo do Senhor. Então, às vezes eu posso ficar bravo com a Ana? Claro que sim. Às vezes. Você também não fica bravo comigo? Sim ou não? Hã? Não sei, eu também não sei. Mas fica. Porém, olha o que a palavra está dizendo. A gente pode ficar bravo, mas a gente não pode pecar. O que é pecar? Obra da carne. Só que a palavra de Deus diz o que também? Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que significa isso? Que o negócio tem que resolver na mesma hora, no dia. Dormiu irado. Já aconteceu isso? Você ficar quantos dias sem conversar comigo? Então não pode, isso é pecado, entendeu ou não? Tá certo? Certo? Tá certo. Então, esse tipo de relacionamento, né, de atitude, isso é comum no casal. Só que Deus, o Espírito Santo, ele está sendo muito duro aqui com a gente. Porque a gente leva isso aqui meio na brincadeira. Ah, eu vou dormir assim mesmo. E tá. Não, a palavra de Deus aqui, ela é assim sim. Fala, olha, cuidado. Porque se você dorme irado, se você deixa o sol se pôr e levanta irado e continua bravinho, o que acontece? Você está dando lugar a quem? Ao diabo. Importante esses versos, porque o jugo desigual, ele gera tudo isso aqui. Ó. Ele gera tudo isso aqui. Então, que em nome de Jesus, a gente tenha essa consciência de que é uma luta. Nós lutamos também na nossa família. Nós lutamos também na nossa casa. Uns mais, outros menos. Então, o grande objetivo de nós virmos aqui também é nós recebermos essa ministração, esse ensino e orar. A gente orar, nós orarmos para quê? Para que a nossa vida em família seja equilibrada. E é muito difícil. É muito difícil. Porque existem pensamentos diferentes, conhecimentos diferentes, prioridades diferentes, ações e atitudes diferentes, né? Que só o Espírito Santo ele pode o quê? Ordenar isso. É só Ele que pode nos ordenar, né? Que pode nos direcionar e nos dirigir. Essa é a palavra de hoje. É uma palavra realmente
que nos faz meditar, é uma palavra que nos faz pensar, refletir muito sobre os relacionamentos, principalmente entre marido e mulher, e principalmente os desses julgos desiguais, não é? Então, o fortalecimento da família, ele não passa por julgo desigual, não passa. Amém? Então, nós vamos orar nesse momento, para que nós, como família, as famílias da nossa igreja, que todas as famílias que estão ouvindo essa ministração, orem, para que seja quebrado nesse momento, em nome de Jesus, o jugo desigual.